da África. Exato. Os músicos africanos, eles também se levam nisso. Levam-se de quê? De que para ser rico é necessário. Para ser rico é necessário, É né? aquilo que se diz. Mentir. É aquilo que se diz. Quando você quer, tens que se juntar com os bons. Claro, mas isso não é erro, não é um erro. Aliás, isso não é proibido, é o certo a se fazer. Tipo, para ser bom tem que se juntar-se aos bons. E para você ter um. Existe diferença. Existe ser bom de ter dinheiro, Exato. existe ser bom de comportamento. Não, nas duas vertentes acredito que tens que estar sempre nos mesmos níveis, nos mesmos moldes. Lógico. Mas quando vais ter esse princípio quando vais ter esse princípio de se inspirar em alguém que é bom, quer dizer que você vai ter que acarretar o bom comportamento dele e o péssimo comportamento dele. Tudo isso vai ficar contigo. Logo, vais atropelar pessoas até para seguir alguém. Eu quando toquei nesse ponto, eu estava aqui a falar acerca dos cantores. Sim, dos cantores, como é que Exatamente. Alguns cantores, para serem famosos, gostam de criar polêmicas. Claro. Exato. Nessa polêmica que eles criam, eles se calhar podem tentar lançar posso aqui dizer, alguma notícia, se calhar contra um rival de um determinado partido político. Exato. Aquilo é para quê? Não, fulano de tal só falou aquilo. Aquilo vai ser comentado na mídia, como atualmente. Quanto mais sofrimento, mais se fala de política em África. Todo mundo sabe. Quanto mais em África sofrer, mais vão falar de política. Por exemplo, se aqui em África cair aqui um avião, cair 5 aviões em 5 países, vão falar de política. Vai se falar de política. Não vai se falar, não, aquele avião se calhar compraram algum preço assim acessível por isso, ou falta de manutenção, só vai se falar de política. O partido Y tem que sair, o partido X deve sair. Mas tipo, por tudo isso, porque quem determina o preço tudo isso porque quem determina o preço, quem acaba determinando o preço da compra dos tais aviões são os políticos, são os governos, né? São os executivos em serviço. Então a atribuição da culpa, se calhar, vai para a empresa gestora, nesse caso. Em Angola estamos a falar da TAG, e se for no Brasil, tem diversas operadoras, não que nem adianta aqui citar, mas se for em Portugal estamos a falar da TAP. Então, imagina que em Angola a TAG adquire aviões, né, já defraudados ou danificados. Os aviões que a TAG vai adquirindo são aviões já danificados. Então, se der algum erro, der algum pane ou alguma avaria durante o voo ou até mesmo antes do voo, e haver algum acidente aéreo, tem que se falar e tem que se atribuir culpa a quem, né, deu a confiança, quem atribui confiança a essa determinada empresa, que é o partido no poder, na pessoa do ministro dos transportes, não? Não é isso que deve acontecer, não é isso que acontece? Isso é o que acontece em África. A regra é isso que deve acontecer. Não, mas não é isso que deve acontecer. Nós, por exemplo, quando elaboramos um currículo vitae para ir procurar um determinado emprego, Sim. Nós metemos muitas informações. Sim, são todas as informações verídicas. Nós metemos muitas informações. Verídicas ou informações falsas? Nem todas as informações que estão no currículo são verídicas. Tem algumas aí que é simplesmente para infantilizar. Só para deixar o currículo bonito. Bonito, exato. É simplesmente para infantilizar, para deixar o currículo bonito. Por quê? Vamos supor, né? A empresa na qual foi contratada teve o seu programa de como trabalha. Exato. Mostrou um programa bonito. O Estado viu, ou a pessoa que vai lhe contratar, não vamos falar Estado, a pessoa que vai lhe contratar viu, não, essa pessoa deve ser apta. Então, quando contrata essa pessoa, ao decorrer do tempo, notou que essa pessoa não é o que ele acha que é. Através do quê? Dos problemas que vai apresentando. Só que quando depois ele for vendo esse problema, todo mundo vai criticar o quê? A pessoa que ele contratou. Exatamente. Mas não tinha que ser assim. Tinha que criticar simplesmente a tua empresa. Por quê? Não a pessoa que contratou. Não. Porque se calhar ele mostrou um currículo bonito. A empresa gostou.
Exatamente. Mostrou um currículo bonito, a empresa gostou e isso aconteceu. É isso que acontece aqui em África, que todo mundo só se leva. Não. Isso está a acontecer porque o político X ou o político Y é que é o causador disso. Mas voltando no assunto acerca de ainda falar da moral e o dinheiro, os princípios morais e o dinheiro. Quanto mais dinheiro tiveres, mais arrogante vais ser. Mais agora te tornas. Exatamente. Toda pessoa é aquilo que dizem. Mais vale sem do que com muito. Mais você do que com Do que com muito. Porque quando você fica com muito, vais ter mais amigos, vais ter mais inimigos. Porque nem todo mundo que você vai lhe ter como amigos vão ser teus amigos. Se calhar vão ser teus inimigos porque vão ter inveja de ti. Exatamente. Eles, como são pobres, vão ter inveja de ti. Vão tentar fazer de tudo para quê? Para terem aquilo que você tem. E para fazer isso, vão ter que passar por cima de ti. É um pobre, ou seja, é um pobre, não vamos falar de pobre, é uma pessoa humilde, atropelar princípios morais para se tornar rico. É isso que acontece. Mas tipo, tu não achas que. Tu não achas que certas pessoas, né, por exemplo, no caso dos pobres, para poderem chegar até dinheiro, eles muitas vezes chegam até de uma forma honesta, mas o por simples facto das pessoas saberem que essa pessoa já tem dinheiro, começam a lhe pintar como arrogante, tipo, sem conhecer realmente quem é a pessoa. Eu gostaria de saber. Muito obrigado pela pergunta, mas eu também gostaria de lhe reformular só uma perguntazinha. Que forma honesta é que ele encontrou para ter esse dinheiro que ele tem? Normalmente a forma honesta para a pessoa ter dinheiro, para poder, né, estar bem financeiramente numa determinada sociedade, é, tipo, estamos a falar de pessoas normais ou pessoas de baixa renda, são pessoas que passaram num concurso público, começaram a ganhar um determinado salário e depois foram mudando de categoria. Exato. De categoria ao longo do tempo que ele vai exercendo a função Exato. do Estado ou no Executivo, vai mudando de categoria e vai ganhando valores avultados. Estamos a falar, Exato. por exemplo, que entram para a Sonangol, não tem como, tipo, você não tem muito dinheiro e, tipo, passar por alguém. Tipo, na verdade, você não passa por ninguém, porque você vai ser selecionado a partir de um processo, né? Tem um processo de seleção que é muito restrito, porque até dificilmente nós vemos nos jornais, Exato. empresas como Sonangol ou até a Total anunciarem candidaturas ou recrutamento, né, ao público, principalmente a Sonangol. Total já é um caso diferente. Sonangol, por exemplo, são empresas que as pessoas quando entram, tipo, acredito que as pessoas continuam sempre humildes conforme entraram. Exato. E vão ganhando o seu dinheiro de uma forma honesta. Exato. De uma forma honesta. Agora, qual é a parte da arrogância ou dos princípios morais que essa pessoa vai atropelando no teu ponto de vista? Exato. Essa pessoa, para entregar um currículo e ser aceite, essa pessoa passou por uma formação, certo? Claro, claro. Exatamente. E normalmente a gente sabe muito bem que quando há um determinado concurso público, tem uma etapa a percorrer. Claro, exatamente. Sim, sempre foi assim. Exato. Nessa etapa a percorrer, tem um determinado documento a ser entregue. Sim. Exatamente. Nesses documentos a serem entregues, tem algumas coisas que vão ser alteradas, que vão ser feridas, que não são verdade. Quais são quais coisas que vão ser alteradas ou que podem até ferir a caracterização do documento. Exatamente. Que vai deixar, tipo, que deixa de ser verdade nesse caso. Exatamente. Caso te referir a quê? Exatamente. Ao fazer uma candidatura, o indivíduo vai fazer o quê? Vai fazer a entrega de um currículo. Sim. Vai fazer um processo normal. E também vai fazer o quê? A entrega de uma carta
dirigida a não, ao titular daquela instituição. Daquela instituição. E quando o indivíduo fizer essa carta para entregar ao titular dessa instituição, o indivíduo vai falar coisas nessa carta que não é verdade. Por quê? Por que ele vai falar coisas que não são verdade? Que não é verdade. Por isso, por quê? Por que ele vai fazer isso? Porque se fosse só fazer uma carta e mostrar um currículo, vamos supor que são 10 pessoas, numa carta e um currículo, Exato. a mesma coisa escrita. Não, ninguém escreve a mesma coisa, nós não somos iguais. Exatamente. Quer dizer que cada um Partilhar mesmo cyber, se calhar. Cada um elabora da sua forma. Cada um faz o quê? Adoça da sua forma. Adoçar entre Exato. aspas. Cada um adoça da sua forma. Ah, Exato. Cada um vai adoçar o currículo da sua forma. Da forma que ela achar. Essa forma de adoçar o currículo, exato. essa mesmo já que é aquela forma que eu estou a dizer. Que é De passar por regras cima. morais, Exatamente. princípios. Está a ferir princípios. Sim. Porque numa escala, é aquilo que eu disse. Também não é todo mundo Que- que sai de uma vida humilde para milionário ou bilionário atropelou toda a gente. Claro, claro. Exato. Há os herdeiros, por exemplo. Exato. Os herdeiros estão a pegar com dinheiro de sangue. Se calhar aquele dinheiro não é nada um dinheiro 100% legítimo. Deve ser de sangue. Não, mas ele aí acaba, né, tendo a vantagem de estar honestamente a se beneficiar de um valor que ele não empregou alguma atitude negativa. Não empregou nenhuma, Nenhuma- não empregou nenhuma atitude negativa. Mas são quantos herdeiros, afinal de contas? São quantos? Normalmente os ricos não fazem muitos filhos, né? Mas Sim, mas são quantos? aqui em África, os ricos fazem uma determinada quantidade de filhos. Por exemplo, o presidente José Eduardo dos Santos, falando do presidente Eduardo dos Santos, José, o Davi. Tem muitos filhos. Rico faz muito. Rico, não vamos falar de rico africano. Rico africano faz um monte de filhos. Espalha nenéns. Falha, né? Yeah. Também uma determinada quantidade de bebês Sim, que vão se beneficiar. exato. Em função da riqueza desse Ali vai ter inveja naquele meio. Onde tiverem 10, vamos supor que eu deixei 20 milhões de kwanza e uma casa. 20 milhões em uma casa. E um imóvel, sim, sim. Não, dificilmente o rico deixa uma casa. 20 milhões e um imóvel. Tivemos aqui o passamento físico do nosso cantor, o nosso kudurista, Estado Maior do Kuduro. Nós estamos a ver como é que está acontecendo as coisas. Sim, estamos a ver o processo, né? Exatamente. Nós sabemos muito bem quais são os percursos que ele teve para obter essa fama. Alguns reprováveis, alguns não. Exatamente. Mas tu achas que. Mas os herdeiros, Aham. nos herdeiros, estás a ver? Nos herdeiros também está a ver com.